Vamos fazer bloco também de 3 perguntas. Professor Menezes. Professor Menezes, eu sou parte dessa equipe que desenvolveu esse grupo de estudos. Dos brasileiros que você citou, Pacheco, eu convivi e tive amizade com alguns deles. E por isso talvez tenha deixado de ser físico e virado de físico teórico, viria educador prático. Maria Nilde Marcelani, Paulo Freire, com quem fui amigo por muitos anos, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes. Mas eu queria falar da Maria Nilde. Os ginásios vocacionais da Maria Nilde, há meio século, seriam revolucionários hoje. Quer dizer, jovens, porque o ginásio agora é o Fundamental 2, né? Não é nem o... Saíam para olhar o mundo, a realidade, o sistema de água e de esgoto, as residências impróprias e promoviam dentro da escola um olhar crítico sobre o que viam. Por isso ela era, por assim dizer, subversiva e a sua experiência foi boicotada. Mas eu estou olhando essa experiência da Maria Nilde, não vou mencionar a Freire e tal, todo mundo conhece suficientemente, porque essas pessoas que eu mencionei não estão mais aqui para formular a pergunta que eu vou formular para você, e que é uma sincera pergunta para a qual eu não tenho resposta. O que o Freire chamou de educação bancária, de fato, é educação industrial. Quer dizer, você lida com a escola como se está produzindo em linha de montagem gente. E é a educação industrial para a sociedade industrial, produzindo o proletariado industrial e vários estamentos para a produção industrial. Na sociedade pós-industrial, o mínimo que se poderia desejar é a desindustrialização da educação. Talvez a escola de comunidade seja um esboço do que pode ser uma educação desindustrializada. Agora, desindustrializar a educação, de certa maneira, também é desindustrializar o trabalho e a sociedade. E numa sociedade da terceira ou quarta revolução industrial, há trabalho para muito pouca gente, trabalho tipo emprego, ou até para empreendimento, e você passa a ter uma massa enorme de, pensando no paradigma atual, de desocupados. Portanto, a escola que a gente precisaria pensar para a sociedade pós-industrial é uma sociedade de comunidade, de produção de uma comunidade solidária, que não é simplesmente de empregadores e empregados. Portanto, há uma dimensão política nessa visão, que em parte na sua exposição ela já estava subliminarmente colocada. Mas há uma dimensão política que eu não vejo contrapartida teórica no pensar político atual. Se você volta para o século XIX, vê até onde chega a proposta de pensadores como Marx, eles têm em vista, por assim dizer, que o proletário industrial vai ser quem vai portar a tocha olímpica da transformação. Ele virou robô, robô não faz revolução. Se você pensa pensadores como Keynes, eles imaginam a outra coisa, quer dizer, você tem um consumidor que também é produtor e, portanto, ele é parte do mercado de produção e de consumo e ele cresce junto. Ora, esse proletariado industrial também desapareceu, nem Marx nem Keynes têm solução. Então, pensar a escola transformadora, eu sinto, e lhe faço a pergunta sincera, a falta de uma, não diria teoria, mas de uma visão, de uma intenção social e política que transcenda essas visões até onde Marx chegou ou até onde Keynes chegou. E essa escola da comunidade, ela seria, por assim dizer, revolucionária, mas sem teoria revolucionária. Como é que a gente fica? É uma pergunta sincera e eu realmente não tenho resposta para ela. Eu gostaria de conversar com Maria Nilde, com Freire, com Darcy Ribeiro, com Florestan sobre essas coisas, mas eles não estão mais aqui, então eu pergunto para você. Que bom. A gente vai... Vou pedir, pode ser mais 2 perguntas? Não, é melhor. Só mais uma pergunta, então. Tem o professor Nilson e o professor Lino que estão inscritos?
Ah, então tá bom. Então vamos inverter. Agora ele vai responder. Eu tenho uma memória péssima, eu esqueço-me. Se for fazer uma segunda pergunta, já não me lembro do que tu disseste. E, portanto, é terrível, é. Olha, esta ideia da escola de comunidade ainda é muito precária, ok? Mas a teoria está posta. E a construção dessa escola de comunidade, ou comunidade de aprendizagem, ela é uma construção que se vai fazendo, o religar da prática com teoria, numa praxis diferente. Mas não é, digamos, um modelo para seguir. Todo o projeto tem que estar permanentemente em fase instituinte. Porque estas redes locais vão ter que se associar a muitas outras redes. E, portanto, o que nós estamos a fazer hoje é a proto-história da educação. Mas é verdade o que disseste, aquilo que a Maria Nilde fez, hoje está ainda por fazer. Por isso é que ela acabou no DOPS, não é? Aliás, a história da educação brasileira é uma história de martírio, não é? O Anísio quis fazer diferente, foi assassinado. Anísio da Silveira foi para os calabouços do Vargas, não é? Esteve lá com... o Darcy teve que fugir, o Freire teve exilado, e continua. Há um tempo atrás diziam-me, mas Paulo Freire no chão das escolas. Eu disse, onde é que está? Nunca ouvi. Paulo Freire está nas teses de doutoramento, sequestrado por pessoas que são freirianos não praticantes, que é a pior escumalha que eu conheço. Desculpai falar assim porque eu fico indignado. Andam a ganhar a vida à custa do Freire e não fazem nada daquilo que ele propôs. É tudo teoria. Blá, 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 blá. Fazem curso, congresso e o rei que me aparta. Bom, adiante. Então nós tivemos muito mais que a Maria Nilde, deves saber. Em 1905, um senhor chamado Alessandro Serchai, no Bom Retiro de São Paulo, criou uma comunidade de aprendizagem. Há 113 anos. Em 1907, quando a Maria Montessori criou a Escola de Bambini, e toda a gente conhece a Maria Montessori, um senhor chamado Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, criou uma comunidade de aprendizagem, onde faziam percursos na natureza com pesquisa. Foi o Freinet que fez a aula passeio. Foi ele a primeira vez, 20 anos antes do Freinet. Mas toda a gente do movimento da escola moderna pensa que foi. Eurípides fazia astronomia durante a noite, a alfabetização das pessoas durante o dia, fazia teatro, o contraturno, não é? Mas não era contraturno. Porque é que há de haver contraturno, amigos? Nós aprendemos 24 horas por dia, 365 dias por ano. A inteligência não para de funcionar em dezembro para voltar a funcionar em fevereiro. Os hospitais fazem férias? Fazem? Os tais com uma dor de barriga vão ao hospital, está fechado para férias, voltam depois do carnaval. Morrem. A igreja faz férias. Chegam lá e o pastor afixa um dístico. Volta depois do carnaval, Deus está de férias. Não dá. Então, eu compreendo, em Manaus, que eu conheço a questão dos rios, mas mesmo em Manaus, se a Cátia quiser, eu vou até lá desinquietá-la. Porque não há razão nenhuma para entre outubro e dezembro não aprender. O que é uma escola? Eu volto ao princípio. O que é uma escola? Valha-me Deus. Se me disserem realmente que não podem ir lá onde? Ao edifício. Eu não preciso ir a um edifício para aprender. Então, esse Eurípides Barçanufo fez duas coisas fundamentais. Primeiro, acabou com a separação entre géneros. Reparai que só no tempo do Capanema é que se fez as primeiras experiências de coeducação. Ele fez isso em 1907. Gerou uma confusão terrível. Ele foi atacado nos jornais do Uberaba, do Uberlândia, foi uma coisa incrível. Ele fez outra coisa também muito bonita. Deu emprego ao primeiro negro professor e à primeira mulher professora. Reparai que estamos a falar de comunidade. Em 1907. Portanto, a Maria Nilde, ela foi pegar em muito daquilo que já era feito. Que foi feito no Engenho de Dentro com Anísio da Silveira, que o Jung queria conhecer. Meus amigos, a questão é mesmo de base política. Está subjacente. Quando eu vejo candidatos à presidência no Brasil, pré-candidatos, falar que a educação vai ser o centro, ainda fico mais preocupado com a questão. Quando vejo, porque a educação é
o argumento, mas na prática aquilo que fazem é essa porcaria da medida provisória para o ensino médio, que eu também não cumpro, porque tenho respeito por mim. E ninguém me vai obrigar a cumprir. Se alguém me obrigar, eu chamo o Ministério Público. Porque o Ministério está fora da lei. Então, amigos, já perceberam que temos a possibilidade de politicamente agir. É? Toda a educação é política. E quando vêm esses imbecis lá da escola sem partido, eu fui vítima da escola sem partido, do Partido Único de Salazar. É preciso que haja toda a discussão política dentro da escola. Dizia a minha amiga Edilene, do Projeto Âncora, se os nossos jovens não participam e não discutam os problemas da sua escola, como é que eles depois vão participar e discutir os problemas da comunidade? Agora, o que eu gosto é de ver toda a gente, até o Bolsonaro, coitado. Eu tenho que o acolher, tenho que falar com ele. Tenho que deixar de ver coxinhas e os outros, tem que haver o Brasil coeso. E isso passa pela educação escolar, pela familiar, pela social. Então, é político. Quando um professor me diz, mas eu não faço política, faz sim. Oh, como faz? O Brasil tem um problema sério. Eu estava a ler uma entrevista de um secretário de Educação, não vou dizer qual é, mas vós sabeis, que dizia uma coisa muito engraçada. Isto foi na semana passada. A entrevista é muito recente. Eu até o que eu queria era ir para a cultura, mas deram uma educação. Como é que pode? Bom, mas depois ele diz, eu não concordo nada com isso das bonificações. Pois não. Mas quem é que concorda? Mas ele não diz como é que deve fazer-se. Ele só quis foi brilhar. Mas esse mesmo secretário, ou secretaria, melhor dizendo, já ajudou a destruir muitos projetos que eu acompanhei. Fez política de destruir. Eu confesso que às vezes tenho pouca paciência para algumas antas que eu encontro, mas a gente vai levando as coisas e tal. Política. Política. Depois eu vou deixar no meu e-mail. Eu tenho um livrinho sobre isso. E como está no livro, não falo. Sabes ler? Eu mando o livro, tu lês e a gente conversa. Tá bom? Ok. Mais perguntas? Professor Nilson. Meu amigo Pacheco, você é um sedutor. E continua sendo e vai ser sempre um grande sedutor. Discurso sedutor. Agora, duas questões rapidinhas, assim, me ficam a dever, assim, uma manifestação sua a respeito. A primeira é que você sabe explorar a caricatura. A caricatura não é mentira. A caricatura é verdade. Se não for verdade, não funciona como caricatura. Mas é um exagero. Se alguém desenha a gente com um nariz desse tamanho, pode não ser do tamanho que está no desenho, mas é grande. Senão não fazia sentido a caricatura. Me perdoe, mas eu acho que há um pouco de caricatura na sua caracterização da escola e da aula. Muitas escolas, talvez a maioria mereça o que você está dizendo. Mas eu não consigo generalizar dessa forma, não é? O estatuto da escola e o estatuto da aula. Não consigo, pode ser uma limitação minha. E a segunda coisa é a visão anárquica, no sentido político, da não necessidade de poder. Não é? A criança, não me parece que ela caminhe da situação de anomia à situação esperada de autonomia de uma maneira espontânea, sem a heteronomia no período de formação. Heteronomia entre adultos é agressão, é guerra, né? Agora, a criança precisa de algum nível de heteronomia, ou não? Essas são as duas questões. Obrigado. Eu acompanhei vários projetos onde os professores, maravilhosas criaturas, me diziam: aqui a criança faz o que quer. Eu respondi: está errado. A criança quer aquilo que faz, não faz aquilo que quer. Mas nós damos liberdade. Ninguém dá liberdade a ninguém. Para passar para uma situação de autonomia, tem que se partir da anomia, tem que se definir regras, tem que se viver uma democracia representativa para depois ser participativa.
E isto pressupõe muito trabalho, pressupõe a criação de dispositivos de relação, assembleias, rodas de conversa, tudo mais. Portanto, não se passa... Essa coisa do bom selvagem, do Rousseau e do Tarde, é uma história mal contada. E quando algumas escolas passaram do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem, centrado tudo no aluno, o que é que fizeram? Seres autocentrados, caprichosos, que não vem o outro. Mas eu existo porque o outro existe. Só a partir do meu autoconhecimento eu posso reconhecer o outro. Isso pressupõe grandes mudanças a partir, exatamente, da anomia. E atenção, que quando falas de visão anárquica, anarquia não é desordem nem caos. Anarquia é a suprema noção de ordem. E é um ideal, não é? É uma utopia, ainda por concretizar. Quando me falas da aula, é evidente que eu vou caricaturizando. Mas eu dei aula. E tenho muito apreço por quem dá aula. Eu prefiro um professor que dê aula, acreditando que ensina, do que aquele que é um pseudo-inovador, que anda para aí a experimentar coisas como que a criança fosse uma cobaia. Cuidado. Sou muito responsável. O que é que quer dizer com isso? Olha, quando fui para o Âncora, para o projeto Âncora, e agora com a Paranoá também aconteceu, as professoras perguntaram, mas eu não vou poder dar aula? Eu digo, com certeza. Mas tu brincas com isso da aula? O que é que tu sabes fazer? E elas responderam, eu sei dar aula. Eu disse, então vais dar aula. Mas como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer portfólios digitais? Eu disse, dando aula. Mas como é que eu vou ensinar a fazer roteiros de pesquisa? Dando aula. Mas tu não és contra a aula? Eu não. Não é isso que tu sabes fazer? É. Se eu te tirar isso, o que é que fica? Nada. Quando eu faço a caricatura, eu tenho do outro lado o apoio na aula. Nós temos que percorrer toda uma história de mais de 100 anos, desde o século XIX até o século XXI. Eu tenho que dar a oportunidade àqueles professores de respeitar o seu ritmo, valorizar o que eles sabem fazer, que é dar aula. Valorizar. É uma competência. Eles são competentes dando aula. Eu tenho que partir daí. Mas se quiserem ver, alguém me pode passar um videozinho? Já cá faltava. Eu agradeço. Eu nunca sei o que vou dizer, nem o que vou mostrar, mas agora, cá vai. Faz-me um favor de abrir, que eu depois digo qual é o videozinho. Olha, não tenho nada contra a aula. Absolutamente nada. Eu só fico surpreendido. Quando eu fui trabalhar na universidade, eu era simultaneamente professor e aluno. Foi muito interessante essa experiência. Porque eu saía da sala dos professores, tinha uma sala dos professores. Essa escola e essa universidade tinha o banheiro de aluno separado do banheiro de professor. Vocês imaginam uma escola que tem o banheiro de aluno separado do banheiro de professor? Eu não consigo imaginar. E nessas escolas e nessa universidade eram as faxineiras que limpavam os banheiros. Também não consigo perceber porque é que é assim, mas pronto, se me explicarem que eu saiba, a faxineira é uma educadora que dá aula sobre limpeza. Não é ela que limpa. Quem limpa é quem suja. E ter um lavabo, né, um banheiro separado, é uma coisa do século XIX. Ou, se quiserem, da civilização romana ou grega. Bom, vamos lá. Quando eu fui para a universidade foi complicado. Porque eu até aceitava que os meus companheiros dessem aula. Tudo bem. Era confortável. Foi aquilo que lhes deram a conhecer. Mas quando eu fui para a universidade, ensinaram-me História da Educação. Ensinaram-me Filosofia da Educação. Ensinaram-me Sociologia da Educação. Ensinaram-me Antropologia, Etologia. Ensinaram-me tudo isso. E o que eu via fazer? O contrário. Repara que eu estou a falar de professores que eram meus companheiros, meus colegas de profissão. Eu era aluno, porque eu estava a fazer uma outra licenciatura. Eu perguntei uma vez a um amigo meu, que dava epistemologia, porque é que ele dava aula sobre e não fazia, eu vou dar um exemplo, transição paradigmática. Kuhn, Lakatos, toda aquela malta da transição de paradigma.
Tá. Estão a ver o que dá a não fazer planejamento? É isto. A gente depois fica sujeito... Qual é o... Se me mostrarem aí, eu digo, olha, pode ser legendados, vídeos legendados, suspense, isto é trabalho de equipa, estava planejado. Vou dar um exemplo de como é que se trabalha em equipa. Está? Vídeos legendados e em baixo o respeito. O respeito. Vamos ver, só um minutinho, não ponham já. Amigos, o que vamos ver é a fala de 1 minuto e pouco de uma senhora professora que eu conheço muito bem, do projeto Âncora, que deu 30 anos de aula. 30 anos. Que eu valorizei. E olha que eu conheço muito bem esta pessoa que vai falar. 30 anos de aula. Ao fim de 2 anos de projeto Âncora, ela fala o quê? Dizem que não há aula, não há... O que é que há? A relação humana. Ela já estava no paradigma da comunicação. Vamos ouvi-la. 30 anos de aula, 2 anos depois. Nós temos que criar as situações, percebem? Ao estudar um construtivismo, então nós estamos um pouquinho... Vygotsky. Bom, agora não tem som. Sabem ler nos lábios, souberem? Vamos ver. Ao vivo e a cores, como se constrói uma situação didática. Eu estou a dar uma aula. A gente recebe muitas visitas. E tem umas perguntas que a gente não escapa. Primeiro... Eu faço passar as pessoas por situações de angústia cognitiva, que é para depois fazer a reequilibração e a acomodação. Eu brinco. Tem umas perguntas que a gente não escapa. Primeiro é onde estão as crianças. Onde estão as crianças? Porque como eles Não não há ouvem barulho. barulho, não ouvem gritaria, não ouvem confusão, Entendeu? eles perguntam, voltaram hoje? E a gente, não, está todo mundo aí e tal. E a outra questão é querer entender se não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova. O que é que tem? Tem relação humana. Tem relação humana. Então, o aluno, ele começa a se relacionar comigo, me respeitando e eu respeitando a ele. Ninguém fala alto com o outro, ninguém grita com o outro, ninguém ofende o outro. O respeito é total. Imagina se um professor não sonha com uma coisa dessa. Meus amigos, eu podia passar-vos aqui imensos vídeos de pessoas que, partindo da aula, a partir da minha provocação, acompanhando a pessoa, porque eu não desconstruo, eu apenas convido para a reelaboração da cultura. Rapidamente a pessoa deixa de ter aula, turma, série, essas coisas todas que eu nem quero discutir. Eu sei que isto perturba. E como perturba? Presumivelmente, a maioria que aqui está dá aula. E eu digo, continuai a dar. Porém, eu acredito nos professores. E acredito que pretendem respeitar o direito à educação. E para respeitar o direito à educação, nós temos de deixar de dar aula, turma, série, prova, essa coisa toda que não faz sentido nenhum no século XXI. Para fazer outras coisas. A partir de quê? Dei aula. Do saber dar aula, do saber ter turma, do saber disso tudo. Eu não jogo fora o menino com a água do banho. Eu respeito as pessoas. Dou-lhes oportunidades de se refazerem. É só isso. Eu gostaria que a USP o fizesse. Eu gostaria que a Universidade o fizesse. Eu vou ser agora professor da UNB, na área da formação de professores. Nós vamos fazer trabalho que não considera o professor como objeto. Não vamos dar aula. Não vamos tentar transmitir algo ao incapacitado, dar capacitação. Nós não vamos partir da teoria, meter na cabeça das pessoas, como se faz na universidade, o Piaget, o Vallon, o Pierron e tal. Não, porque quando esse professor vai para a sala de aula, o Piaget não está lá e o Vallon fugiu. Ele está entregue a si próprio, porque ele não viveu o projeto. Nós não vamos trabalhar o professor como se fosse objeto, mas sim como sujeito de aprendizagem, em autoformação, que toda a formação é autoformação no século XXI. Nós vamos trabalhar com as pessoas, os professores, a partir da aula, da turma, mas com isomorfismo na formação. O modo como o professor aprende é um modo como o professor ensina. Se ele vai ouvir algo na universidade, ou onde quer que seja, de formação inicial ou continuada, sobre métodos ativos, se ele vai ouvir numa aula, ele não vai fazer métodos ativos, vai dar aula, métodos inativos. O que fica é vivência. Meus amigos,
Estou a falar de isomorfismo, que é um dos conceitos básicos de todas as teses de doutoramento. Vamos ser sérios. Vamos ser honestos. Vamos ser éticos. É a questão que eu falo. Eu não quero ser simpático. Eu quero que me odeiem. A gente vai... Eu não trouxe a paz, trouxe a espada. Alguém teria a dizer isto. Posso contar uma pequena história? Então cá vai. Depois tem mais uma pergunta. Só para você saber. Eu fui abrir um congresso e quando acabei a minha fala, que é conversando, e é uma aula, isto é uma aula, só que é uma aula conversada. Vinha subindo um brasileiro que eu adoro, que eu admiro, um homem maravilhoso, que escreveu tantos livros que qualquer um de nós já leu livros dele, de certeza. E portanto eu não vou dizer o nome, pelo respeito que eu tenho àquela pessoa. Professor universitário, já está jubilado, mas naquela altura, isto foi há uma dúzia de anos, eu vinha descendo, ele ia subindo, aí ele pega-me no braço, puxa-me para trás da cortina, que era um palco imenso, e diz: bonito serviço, amigo Zé Pacheco. O que é que foi? Acabaste de estragar a minha palestra. Diz: eu nem sei qual é a tua palestra, como é que eu estraguei? Tu acabaste-me agora de dizer que numa aula não se aprende nada, que uma aula é estúpida, que fazer planejamento de aula é perder tempo, é desperdício, assim. Pois. E estes 1000 e tal professores ficaram calados. E eu também. Eu quero que falassem. Porque se disserem que numa aula se aprende, eu vou dizer que não se aprende mesmo e provar que não se aprende. Bom, mas qual é o problema agora? Ele disse: é que a minha fala é sobre planejamento de aula. Eu disse: e agora? E ele: e agora? Eu disse: olha, eu vou-me embora e tu falas o que quiseres, mas já agora diz-me, tu não estudaste o Vygotsky, L'Oréal, Leontief, Bakhtin, Piaget, o Vallon? Sim. E tu não sabes que uma aula é inútil, prejudicial? Ele: eu sei. Eu disse: pô, então se tu sabes que uma aula não deve ser utilizada, ou deve ser utilizada para deixar de dar aula, não é? Porquê é que não vais dizer isso ali? Ele baixou os olhos. Eu não me esqueci mais da face dele. Eu senti-me tão mal. E diz ele, com os olhos no chão: sabes, Zé, é que na minha universidade, no início de cada semestre, eu sou obrigado a fazer o cronograma das aulas e a dizer a matéria que eu vou dar em cada aula. Eu tive uma pena daquele homem. Eu estive depois com ele, mas quase não nos falamos. Para mim foi um choque que vocês não imaginam. O sofrimento daquele homem. Porque o obrigam a dar aula. O que é isso? Onde é que nós estamos? Quando eu fui trabalhar na universidade, veio o presidente do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico: o senhor vai ter 3 turmas, vai dar aula. Não vou dar aula nenhuma, não vou ter turma. Vai ter que levar o registro de presença. O que é isso? É que os alunos têm que assinar a entrada e a saída. Eu não faço isso. Que eu quero quero professores autónomos, responsáveis. Mas vai ter que ter um horário. Não quero horário nenhum. Onde é que você vai trabalhar? Onde calhar? E foi assim. Eu não estou zangado. É preciso realmente que nós tenhamos respeito por nós e pelos outros. Respeito. E para ter respeito, precisamos criar condições que todos aprendam. Professor Numa Lino. aula, não. Então, José Francisco, daqueles autores que você citou, eu só conheci um deles. Eu que pretendo ter sido amigo dele e admirador, que foi o Lauro de Oliveira Lima. E a gente esteve junto várias vezes em muitas coisas. E ele não foi... E eu diria que ele morreu numa situação difícil, porque as pessoas e as coisas que ele mais gostava de valorizar e defender e até perturbar, levaram ele a uma situação de depressão, de desânimo, de desalento, e ele não merecia esse final de vida que ele teve, porque de fato eu concordo 100% com você. Ele era uma pessoa admirável e talvez eu estudo a teoria de Piaget há muitos anos, e se você me perguntar quem você diria que compreendeu, assim, humildemente eu diria que foi ele, o que fez a melhor leitura do que seria
uma pedagogia, vamos dizer assim, inspirada em coisas que o Piaget teria escrito. Mas o que eu quero te falar é outra coisa. De fato, a sua fala, ela perturba a gente, porque eu fui professor a vida inteira. E se eu te ouço e não me compreendo, eu me sinto desqualificado, sabe? É como se tudo aquilo que eu tivesse feito... Por exemplo, eu fui professor de psicologia do desenvolvimento. E a moda da antiga filosofia, né, eu aprendi na antiga filosofia que você estuda um autor. Né? Então tem gente que estuda Marx, outros estuda Aristóteles, outros estuda Kant, e eu estudava Piaget. E dava aula de Piaget a vida inteira. E aulas teóricas, o Piaget era um experimentador, eu dava experimentos, etc. Mas era um professor nesse sentido mais tradicional e tudo aquilo que você desqualifica, de um modo que eu acho construtivo, porque eu não me sinto ofendido quando você fala, mas eu me sinto perturbado, porque é como se aquilo que eu tivesse feito não tivesse valia, que eu tivesse estragado os meus alunos, prejudicado. E agora, porque o problema que eu vejo, sabe, assim, até vou falar de um jeito talvez até covarde, sabe, José? Covarde no meu sentido. Porque eu sempre... Veja, existe uma coisa chamada instituição. E no seu discurso, a instituição fica desqualificada. Eu não quero dizer que a instituição seja sábia. Né? Eu estou chamando de instituição as pessoas e as coisas que definem regras e obrigações as quais nós temos que cumprir concordando ou não. E a escola é talvez a mais antiga, a mais poderosa e talvez, aí eu concordo com você, a mais equivocada das instituições. Mas nem por isso aqueles que estão sob o manto dela e dependentes dela em todos os sentidos, concordando ou não, podem. Né? Um conferencista do seu naipe pode fazer isto. Um professor nem sempre pode. Nem sempre tem coragem de fazer isso, nem sempre tem... E coragem, inclusive, intelectual, porque ele não tem... É muito difícil você ter, do ponto de vista político e teórico e epistemológico, uma visão da sabedoria da anarquia, enquanto forma de pensar aquilo que o instituído não sabe se pensar nem se criticar. Então, mas enfim, não é sobre isso que eu queria te falar. Eu queria te falar para você, eu fico muito feliz de saber que o meu querido Lauro, graças a você, continua vivo. Porque nós, desgraçadamente, o enterramos há muitos anos, esquecidos da sabedoria do que ele falava. Então, nesse sentido, você pode falar o que você quiser. Eu tenho essa gratidão por você. Nós precisamos que você tivesse vindo aqui para ressuscitar esse homem que, de fato, eu tenho a maior estima por ele, intelectual e pessoal e tal. Bom, e muito obrigado, inclusive, por isso. Mas a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é uma pergunta que eu nem sei. Eu fiquei, durante a sua fala, perguntando e tentando responder. Então, eu vou fazer uma pergunta e responder ao mesmo tempo, porque eu gostaria que você me criticasse, porque provavelmente a minha resposta ela é ingênua, é insuficiente, é boba. Que é o seguinte, né? A gente fala muito que o século XXI é o século da aprendizagem, né? E eu fico assim pensando o seguinte: aprendizagem do que ou de quem, né? Então, pensando na quarta revolução industrial, eu diria aprendizagem das máquinas. Hoje nós temos engenheiros, matemáticos, físicos, da melhor qualidade, né? Pouquíssimas pessoas, que ensinam, entre aspas, né? As máquinas a fazerem coisas, e a fazerem coisas mais baratas, mais rápidas e melhores do que nós humanos. E aquilo que você falou é verdade, daqui 80% dos trabalhos serão substituídos de forma mais barata, mais rápida e melhor pelas máquinas. A pergunta é, o que essas pessoas vão fazer no lugar? Né? A droga, a depressão,
o sem sentido da vida, etc., não são boas alternativas. A prisão, e infelizmente para muitos deles são essas alternativas que eles têm, né? Mas enfim, outra coisa, né? Se é verdade, é tudo aquilo que você falou, e eu acho que eu concordo com você, a transmissão é uma ideia de sabedoria que ela está ultrapassada no sentido de que, porque para mim o que é a transmissão, né? O paradigma da instrução? É você fazer do futuro uma repetição do passado, criticada. Quer dizer, o que o melhor o passado aprendeu, eu repito para a nova geração, e aquilo que o passado também ensinou de errado, eu repito no sentido de penalidade e tal. Bom, o problema é que hoje, né, e para mim esse que é outra ideia de aprendizagem, né, é que nós não sabemos o que ensinar para os alunos. Então, os professores precisam ensinar, só que eles não sabem o que ensinar. Porque se a cada 10 anos, a cada 5 anos, a cada 20 anos, tudo muda, se a gente não sabe o que vai estar valendo daqui a 10 anos, como é que a gente fica no nosso papel, digamos, tradicional, ou na expectativa social que se tem sobre nós, né? Nós, professores, eu digo, ou gestores, ou formuladores de políticas públicas em educação. Nós não sabemos o que responder. Então os que ensinam precisam aprender. Neste sentido, eu entendo a sabedoria da ideia da comunidade de aprendizagem. Eu aprendo não só nos livros, eu aprendo com a comunidade, na comunidade. Porque é a comunidade, esse problema não é dos professores, é de todos nós, né? O que nós vamos fazer há 10 anos numa sociedade que tem essa configuração? Agora, então, nesse sentido, eu tenho simpatia. Por outro lado, aí eu vou fazer uma pergunta muito conservadora. Se tudo aquilo que eu sempre fiz é uma tonteria, é uma bobagem, porque não existe isso, não existe aquilo, entendeu? Se eu não sei o que fazer, fica complicado o meu lugar, porque as pessoas esperam de mim, os alunos esperam de mim alguma coisa, só que eu sou jogado num sem lugar. Não sei se eu fui claro. Então eu gosto de você, gosto que você fale e tal, me sinto perturbado, me sinto pensado, eu acho bacana tudo isso. Por outro lado, eu me sinto sem lugar. E desqualificado para aquilo que foi minha escolha de vida. Entende com toda sinceridade a minha colocação? E mais do que entender, eu aprendi muito com os teus livrinhos e com as coisas que eu vou lendo. Não sou puxa-saco, hein? Mas não tens de sentir desqualificado. Tens de sentir perturbado, possivelmente. Como eu me senti. Olha, há 47 anos atrás, há 47, eu andava como professor de escola pública, não é? Eu andava de escola em escola. Trabalhava um mês aqui, um mês acolá. Cheguei a fazer 7 escolas durante um ano. Quando uma professora ficava grávida, tinha o filho, eu ia substituir, era um mês. Quando ficava de atestado, 2 meses, era ótimo. O ideal era quando o professor morria, era até ao fim do ano que a gente substituía. E eu um dia fui substituir um professor que tinha morrido. A turma, pequenina, 67 jovens. Uma turma pequenina. Quando eu trabalhei dando aula, e eu me orgulho de ter dado aula, que fique muito claro, eu tenho orgulho de ter sido professor tradicional. Foi aquilo que fizeram de mim. Quando eu fui dar aula a essa turma, eu percebi que essa turma, o professor tinha morrido de cirrose, de fígado. Ele chegava à turma bêbado, era uma coisa impressionante. E aquilo era uma desordem incrível. E eu perguntei, quem sabe ler? Eles começaram a rir, ninguém sabia ler. Ninguém sabia ler. Eu perguntei, meus amigos, como é que não sabem? E o mais velho disse, olha, eu estou aqui há 8 anos. E todos os anos as professoras tentam ensinar. Eu disse, e como é que as professoras tentam ensinar? Eu vou fazer um parênteses. Eu trabalhei desde o Fundamental 1, que é a minha praia, alfabetização linguística, até pós-graduações. Eu dei teoria de currículo em pós-graduações, trabalhei na universidade. A minha origem é engenharia, trabalhei em todos os segmentos. Pronto. E trabalhei no EJA também.
E eu disse, mas como é que ela ensina? Olha, as professoras ensinam todas da mesma maneira. Eu já tive para aí umas 20. Eles batiam nas professoras, elas fugiam, vinha outra. E depois veio aquele professor que acabou morrendo. Eu disse, e como é que elas ensinam? Olha, elas ensinam o A, E, I, O, U, e depois dão a lição do P, que é do Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. E depois dão a lição do T, do Tá, Té, Ti, Tó, Tu. E depois ela manda juntar, e a gente junta. Pá, Tó, Pé, Tu, Pi, Tu, Pó, Tu, Pu, Tu, Papá, Tu, Pipi. Eu olhei para aqueles jovens. Eu já levava um tempo de ensinar a ler. Como é que eu ensinava? O A, E, I, O, U e o Pá, Pé, Pi, Pó, Pu. Eu senti um abalo tão grande que talvez aquilo que tu sentes e que toda a gente sente quando eu falo criticando a aula, fazendo a caricatura. É que eu pensei, que porra! Eles tiveram 8 anos do Pá, Pé, Pi, Pó, Pu, método fónico. Se eu continuar a ensiná-los desse modo, eles vão aprender a ler? Não. Então eu estava proibido de continuar a trabalhar desse modo. É aqui que as coisas se... Aqui é a separação das águas. Há aquele professor que se sente incomodado e que muda, e há aquele que se sente incomodado, mas que não muda. E eu não posso com isto. Eu não sou mais ético que os outros. Eu tenho respeito por mim e pelos outros. Então, o que é que eu fiz? Pura e simplesmente fui aprender mais duas abordagens metodológicas. Onde foi que eu aprendi? O método das 28 palavras, que é o método de base silábica, e o método natural de Freinet, que é de base global. Nesse ano, eu fui aprender como é que se constrói um repertório linguístico. Porque uma criança, quando chega à escola, já sabe ler. Qualquer criança brasileira com 4 anos sabe ler. Sabe ler Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, sabe ler tudo, Caixa, sabe ler. E entra na escola, tem uma turma de 20 e poucos, com um professor sozinho, a ensinar todos da mesma maneira, com o mesmo método, ao mesmo tempo, desrespeitando o ritmo de cada um. Continua a ensinar pelo Fofé Pipopu ou pelas outras coisas, enfim, aventureiristas, que eu nem vou falar, porque eu prefiro o Papa Pipopu do que alguns construtivistas estão. Bom, prescindo do repertório intelectual, prescindo do repertório linguístico, prescindo de tudo aquilo que cada criança é. E ao fim de algum tempo, este não acompanha. Vai para a aula de reforço. Olha, este é deficiente, vai para a Ritalina. O que é isto? Então o que eu fiz, Lino, não foi mais que a minha obrigação. Fui aprender. Ainda não sabia nada destas coisinhas que agora creio saber. Mas olha, quando eu acabo estes encontros, eu vou cheio de dúvidas. A primeira é a dúvida se eu incomodei o suficientemente. Acho que não. Porque se ninguém me ficar a detestar, é porque não fiz a provocação total. Lauro. O Lauro criou a chave do tamanho. No Recreio dos Bandeirantes lá. A chave do tamanho é piagetiana. É o paradigma da aprendizagem. Eu admiro. Na chave do tamanho dá-se aula. Eu admiro quem dá aula na chave do tamanho. Quando eu fui a Caetité, à casa do Anísio, passar Brumado, no Rio São Francisco e por lá, eu toquei religiosamente o berço onde o Anísio nasceu. Eu sou muito dessas coisas. Talvez estava a ficar velho, sentimental. Depois ver a última fotografia que ele tirou antes de ir para o Rio de Janeiro e ser assassinado. Quando eu saí da casa, tenho um larguinho em frente, e vem uma professora até comigo. É o professor Pacheco, assim, posso tirar uma fotografia? Para tirar a fotografia. Bom, eu disse, professora aqui? Estou aqui nesta escola aqui ao lado. Eu disse, e então, já foram ler aqui os livros que estão na biblioteca? Tem uma biblioteca. Oh, meus amigos, a escola mais próxima da Casa Museu do Anísio Teixeira não sabe que tem lá uma biblioteca com tudo que é livro do Paulo, do Anísio, toda a gente. Nenhum livro foi consultado. Por quê? Há muitos obstáculos, sabes, Lino? Muitos obstáculos. Quando nós começámos a mudar na ponte, eu apanhei um processo disciplinar que me tirou meio ano de salário. Tínhamos um prefeito corrupto que tentou destruir-nos. Fazia terrorismo verbal por telefone, mandava ciganos para me bater na rua, atirou tiros contra a minha casa, foi à escola, destruiu a horta biológica, matou os animais e depois com letras de sangue, morte aos professores. Eu não posso recordar muito isto, porque tudo isso foi tentativas de nós sermos éticos. Tão simples. Começámos 3,
respeitando quem não queria. Os outros continuaram dando aula. Acabaram juntando-se a nós. Porque todos os professores são competentes, dando aula, e são amorosos. Eles amam os seus alunos. E quando veem que há uma alternativa, eles aderem. É o que pode acontecer em qualquer lugar. Não é uma bobagem o que tu fazes ou o que fizeste. Bobagem é o que eu fiz. Só é bobagem na medida em que nós deixamos de as fazer. Quanto ao século XXI ser o século da aprendizagem, mentira. É o século da comunicação. Só que vai pelo caminho do instrumento básico, que é a aula, e a turma, e a escola, e edifício. O que dá é que com tantos instrumentos de comunicação, nunca tão solitários nós estivemos. Redes sociais, entidades virtuais. E depois, utilizar as novas tecnologias em sala de aula. É incompatível. E depois, criar uma pressão tão grande nestes jovens, não é? A competitividade, que no primeiro dia de aulas no Japão, 30 e tal se suicidam. Quando me dizem, e o PISA, os primeiros é o Coreia, é o Japão, é a Finlândia. E, pois é engraçado, são os primeiros países no suicídio juvenil. Comunicação. Porque a escola da aula, da turma, da série, da competitividade, gera monstrinhos de tela que não vêm nada para o lado. Eu estive na Quest to Learn em Nova York. Eu estive na One to One. Eu vi a gamificação. Agora boas escolas não são escolas, são cassinos. Tudo é game. Gamificação. Oba. O que é isto? Cada um sozinho a fazer lá o seu gamezinho. Valha-me Deus, haja paciência. E depois tenho agências de financiamento a financiar essas porcarias. Digam lá se eu não tenho razão para estar aqui a provocar e agitar-me e gesticular e gritar. Sabes porquê? Porque eu acredito em vós, acredito, Lino. E muito mais em ti, porque te li. Eu também sou piagetiano, mas nada que se compara ao teu saber. Mas só faz perguntas quem sabe a resposta. É ou não é? Se não sabe, porque é que pergunta? Então, meus amigos, isto já estão fartos de me ouvir. Não sei se há mais alguma perguntinha. Vão perguntar se isto vai acabar, se eu vou embora. A gente pode fazer mais uma se for uma resposta bem sucinta. Tá. A última. Só se apresentar, você mesmo. Tá com o microfone. É porque assim, a gente tem que... A gente já passou 25 minutos do horário. Boa tarde, eu sou Rodolfo, sou mestrando aqui na universidade, né, no Instituto de Física, e sou voluntário no projeto Âncora também. E baseando no título, né, da proposta desse seminário, né, que essas escolas e experiências inovadoras, né, essas experiências são feitas, né, e as escolas são feitas por pessoas, né? E para ocorrer essas mudanças, né, a gente vê que muito, né, dessas mudanças vem a partir dos professores, né, que pela experiência da Escola da Ponte, do Projeto Âncora, né, os professores, alguns, né, aceitaram a proposta e foram atrás disso, né. E nesse cenário de mudança atual, né, como que você vê os obstáculos, né, da formação desses professores que estão chegando na perspectiva de escolas inovadoras? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Olha, o Projeto Âncora, nem sabia que tu estavas lá, não é? Eu acompanhei vários e esse foi um deles. Quando o projeto vai pelo seu pé, eu afasto-me. Porque eu gosto de gerar autonomia, não dependência, não é? Sabes que há 7 pilares da educação. Ou aprender a conhecer, ou aprender a fazer, ou aprender a ser, ou aprender a conviver. E há mais 3 que nós inventamos, que é o aprender a desobedecer, essas leis estúpidas que estão para aí. Aprender a desaparecer, que é criar autonomia, sustentabilidade, desapego. E o aprender a desaprender, que é para reaprender de novo. Então o que faço na formação, e agora vai ser mesmo sintético, porque já passamos muito do tempo para o evento. Eu estou agora no Paranoá, vamos voltar ao Paranoá. O que é que eu tenho? Olha, tenho um grande sentido de responsabilidade, que eu não quero criar expectativas falsas naqueles professores. Porque já vi muitos professores irem para o psiquiatra,
porque já vi muitos professores desistirem dos seus projetos. E, portanto, eles merecem um respeito muito grande. O que eu estou a fazer com eles é a função de amigo crítico. Eu não sei mais do que eles. Eu sei outras coisas. Eu tenho de os preparar, entre aspas, para não cometer as besteiras que eu fiz. Como? O que é que esses professores sabem? São 27 professores que vão trabalhar no Paranoá, com mais dezenas de voluntários, com mais toda a gente que vai trabalhar. Vão ser cerca de 65 mil pessoas, aquela escola, aquela comunidade. O que eu vou é, com eles, não para eles. O professor não deve preparar projetos para, deve construir projetos com. Vou com eles fazer projetos de vida pessoal social, desenvolvimento pessoal social. Eu vou para o chão da escola. Eu vou deixar de fazer palestra durante um tempo. Vou para lá, para o chão da escola. Como fui para o projeto Âncora. Estive 2 anos quase inteirinhos que não viajei para estar lá no chão da escola. De graça. Voluntário. Eu vou com esta gente boa, maravilhosos, cá, que tiveram, dentro da UNP, um projeto de formação diferente. Eu fui lá falar com a minha amiga Alexandra, com a minha amiga Fátima, a Simone, professores da UNB, como aqui na USP, também conheço gente muito boa, e disse-lhes, porquê é que vós não ides para o chão da escola? E eles aceitaram. E pegámos nesses professores que eles formaram, com aula, com turma, não é? Mesmo falando de aprendizagem, era um modelo instrucional. E estamos, desde há 3 anos, que isto começou tudo há 3 anos, nós vamos receber as criancinhas 50 e tal de cada vez, seguidinho e tal, porque é precisamente passar pela heteronomia para chegar à autonomia. E vamos fazer o percurso desde o século XIX até o século XXI. Vamos dar aula, vamos ter turma, série, turno, tudo isso. Mas eu espero que daqui por 3 ou 4 meses aula já não haja. Turma talvez, depois vai embora a turma. Porquê? Porque nós vamos substituindo por aquilo que vamos aprender em projetos de vida pessoal e profissional. Eu com eles. Eu aprendendo, porque nada se repete. Aquilo que eu ajudei a fazer no Âncora não se aplica no Paranoá. Mas eu sei muito bem o que não deve ser feito. Estes encontros que eu tenho com eles são muito semelhantes a este. Eles saem de lá irritados comigo. Gritam comigo. Eu grito com eles. Eu dou aula. O que é que eles querem? Vou só dar um exemplo. Um exemplo apenas de há 2 dias atrás. Estávamos a falar sobre a integração de crianças que vêm de lares que vós nem imaginais, não é? E eu disse, meus amigos, quando essas crianças chegarem, antes de irem para qualquer lugar, elas vão ter de saber que há dispositivos, que há algo que elas têm de aprender a utilizar. Elas têm de construir regras de convivência. Elas têm de fazer direitos e deveres. Elas têm... não, eles vão andar à vontade. Oh, minha amiga. E diz uma das professoras, queres que a criança tenha atingido o nirvana, é? Lindo, é? Eu disse, não quero que esteja atingido. Eu tomo a criança como ela é. Mas eu não acredito nessa coisa do bom selvagem, nem que a criança faz aquilo que quer. Isso é o paradigma da aprendizagem. Eu estive em Summerhill, sei muito bem o resultado disso. Eu fui da linha psicanalítica, eu tinha o Carlos Rogers como o meu Deus e guru. Hoje sei que não é assim. E, portanto, fui-lhe explicando, com crianças, que ela teria de as atender conforme elas eram, e não. O que é que está ali a acontecer? O que aconteceu no Âncora, de alguma maneira, é uma nova formação de professores. Se nós queremos inovação pedagógica, teremos de ter uma nova formação para essa inovação. Teremos de ter uma nova gestão para essa formação. Teremos de ter inovação normativa. E é isso tudo que eu com eles pretendo construir, com humildade suficiente. Eu acabo sempre as conversas com um convite, que é uma tarefa para casa. Há bocadinho fiz aqui umas perguntas, não é? Eu poderia perguntar porque é que o banheiro do aluno está separado do banheiro do professor, etc. Mas não faço isso.
Posso acabar com uma historinha? Ok. Eu acompanho, melhor, não acompanho nada. Eu estou numa equipe que acompanha. E eu fico muito na reserva. Né? Mas numa das escolinhas que eu acompanhei, foi muito divertido quando eu lá cheguei. Hoje é uma escola extraordinária, é do Nordeste, mas não importa onde é. Pronto, podia ser do Sul. Eu cheguei, a diretora veio ter comigo. Professor Pacheco, nós somos construtivistas, sabe? Tá bom. O senhor também é construtivista? Não, eu sou destrutivista. Destrutivista? Comecei a brincar, porque é o respeito que ela me merece. Sou construtivista. É como a base nacional curricular. A base não é nacional, é federal. Mas nação, há muitas nações. Há a nação zumbi, há a nação pataxó, há a nação corintiana. Qual das nações? Adiante. Bom, mas eu disse, eu não sei o que é isto de ser montessoriano, não sei o que é ser construtivista, eu sei o que é ser tudo. Eu sei, porque eu aproveitei todo o material de Montessori, eu aproveitei tudo aquilo que o Dines me dava na matemática, eu aproveitei tudo, eu aproveito tudo da escola tradicional. Bom, aí eu disse, mas porquê é que diz que é construtivista? Porque nós trabalhamos em projetos. Bom, fiquei satisfeito, venha comigo. Abriu uma porta, estava a professora a dar aula. Construtivismo dando aula. Bom, mas eu não quis interromper a aula da professora. Coisa horrorosa. Eu, colega, desculpe, que a diretora nem pediu desculpa. A colega que estava a dar aula ficou assim. Vem cá. Estava uma criança na frente. Construtivista. Vem cá. A criancinha pegou no caderno. Vem comigo. Levou-me para a biblioteca. Eu pedi desculpa à colega. Fechei a portinha e tal. Sentou-me na biblioteca. A biblioteca estava vazia. Ou melhor, não estava vazia. Ela tinha uma senhora lá no cantinho. Eu fui lá ter com ela. Então a senhora, o que é que faz aqui? A biblioteca é sempre vazia. Durante as aulas está vazia. E entre as aulas? Entre as aulas é o intervalo. Eles vão para lá brincar, eles não vêm para cá. Porquê que há intervalo? Bom, porquê é que todas as escolas começam ao mesmo tempo? Essas perguntas que a gente tem que fazer. Eu disse, mas então, o que é que eu faça? Não, perguntei à senhora que estava lá no cantinho a fazer malha. Estava sozinha, coitadinha. Então a senhora é a bibliotecária, que sabe, eu sou professora, mas eu endoidei, eu estou agora readaptada, estou aqui, mas é uma solidão, assim, pronto, eu conversei com ela e tal. Portanto, a criança sentou-se, eu sentei-me com ela, porque as bibliotecas são 3 hipóteses. Quando eu vou a uma escola, eu entro pelo banheiro das crianças, entro para a biblioteca e depois a sala dos professores. E aí eu fico a conhecer a escola totalmente. Ali, por acaso, ela veio esperar, eu não tive tempo de fazer isso. A biblioteca ou está fechada, com cadeado, muitas vezes está, porque é perigoso, lá dentro está o conhecimento, o nome da Rosa, não é? Viram o Humberto Eco? Ou então está com uma professora sozinha, coitadinha, readaptada a fazer malha, solidão, ou tem criança lá dentro. E aí eu entro em êxtase. Eu sento-me junto das criancinhas. Então, fazendo pesquisa? Não, tio. Nós a perguntamos, estamos à espera de ir à diretora. Bom, então, eu fico desencantado. Para além de quando vou aos banheiros, vejo, por favor, urina dentro do vaso. Mas há outro lugar para urinar. Bom, adiante. É loucura. Então, eu sentei-me com a criança e a diretora foi embora. Eu disse, o que é que estás a fazer? Ele, projeto. Disse, que bom, que maravilha. E que projeto é que estás a fazer? Do tubarão. Mas porquê é que estás a fazer projeto? É que a senhora diretora, na semana passada, ela foi à minha sala e disse que esta semana vinha cá um senhor para nos ver a fazer projetos. Sim, a criança é terrível. Eu disse, mas então que projeto é? Do tubarão. Eu disse, então tu quiseste estudar o tubarão? Não. Espera lá. Estás a fazer o projeto do tubarão, não quiseste estudar o tubarão? Não, eu queria estudar robótica. Mas quando a diretora foi embora, a professora perguntou, qual é o tema? E cada um queria um tema diferente. E a professora disse, assim eu não posso trabalhar. Ela dá aula. Então toda a gente vai fazer o tubarão. E ele estava a fazer o tubarão. Bom, o tema. Um projeto não nasce de um tema. Nasce de necessidades, eixos, problemas, por aí vai. Aí eu disse, mas o que é que já fizeste? E ele, pesquisa. Eles sabiam as palavrinhas. Eu disse, que pesquisa foi? Tome lá. Abriu o caderno e tinha assim escrito, tal e qual. Essa escola agora é ótima. Mas passou pela formação de professores, a partir da aula, a partir daquilo que eles faziam. Aí dizia assim, no caderno, o tubarão não pode parar de nadar, abrir parênteses, conforme a gravura anexa, fechar parênteses, porque, tal, abrir parênteses, conforme a gravura anexa. Eu li aquilo e perguntei, onde é que está a gravura anexa? Ele, está lá no livro. Mas então se não está aqui, porquê é que puseste aqui o parênteses? Porque está no livro. Chama-se a isso a pedagogia festiva. O oba-oba da moda pedagógica. Ou seja, a pessoa dá aula, mas faz uns projetinhos. Faz nada. Aquela criança não estava a fazer projeto nenhum. Estava a perder tempo.
Estava a perder tempo. Desrespeito pela criança. Então ficam a saber que eu tenho muito mais respeito por quem dá aula do que por esses aventureiros que a prejudicam imenso. Mas a formação parte daquilo que as pessoas sabem. Dar aula. E eu dou aula com eles. Para que entendamos todos juntos que podemos chegar a outro lugar. Tarefa para casa. Há bocadinho o Lino Macedo falou do Aristóteles. O Aristóteles foi um dos grandes, não é, da Antiguidade Clássica. Ele escreveu vários tratados. Um dos tratados é sobre os seres vivos. Está em latim. Agora, durante 1000 anos, ele influenciou imenso a Idade Média e tudo mais. Durante 1000 anos, os copistas, lá nos mosteiros, foram copiando os tratados do Aristóteles. Nesse tratado sobre os seres vivos, o Aristóteles escreveu sobre a mosca doméstica. E escreveu, a mosca doméstica possui 8 patas. Durante 1000 anos, os copistas copiaram de papiro para papiro. A mosca doméstica possui 8 patas. Até que houve um dissidente, um monge, que parou, pousou a pena de ganso e foi procurar a mosca. Foi desassossegar-se. Ele foi perturbar-se. Apanhou uma mosca. Olhou, contou as patas, esta deve estar amputada, foi procurar outra, e voltou para a mesa do copista e escreveu, 1000 anos depois, a mosca doméstica possui 6 patas. Tarefa para casa, contar as patas das moscas. Ficar em paz. Acho que ninguém mais me vai convidar, mas foi fraterna a provocação. Muito obrigada, professor Pacheco. A gente vai fazer o intervalo um pouco mais curto do que o previsto para o almoço. A gente retorna às 14h30. Tem questões da internet que chegaram para a internet que eu vou entregar para o professor Pacheco para ele responder por e-mail. E tem os contatos e os nomes. E lembrando, a professora Pilar Lacerda estará aqui à tarde, a professora Kátia volta. E todos nós voltamos aqui para continuar essa conversa boa.